Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui falando novamente com todos vocês. E vocês sabem o quão importante é a produção de conhecimentos na nossa sociedade. Sempre foi assim, não somente na sociedade atual, mas sempre o que definiu os avanços da humanidade foi o conjunto de conhecimentos produzidos em cada época. Né? Então, vocês imaginem como é importante hoje o conjunto de campos científicos. Né? Vocês imaginem que um dos mais recentes e mais avançados que nós temos conhecimento é a neurociência. A neurociência, nos últimos 25 anos, teve um progresso impressionante. Um pouco antes já tivera a psiquiatria, e sempre se debatendo com assuntos de enorme importância para a humanidade. Vocês se lembram quando se começou a discutir os remédios novos para a depressão? Tinha-se a impressão que os antidepressivos eram as pílulas da felicidade. Ninguém passaria a ter depressão no mundo porque uma simples pílula iria alterar o seu estado patológico, emocional, depressivo para uma vida melhor. Então há sempre essas esperanças. E o remédio para emagrecer, o remédio em que a pessoa toma e deita e emagrece. É um sonho, mas infelizmente fica cada vez mais distante de acontecer algo assim, não é? A neurociência, então, em seu avanço, mapeou todo o cérebro, fez descobertas impressionantes e ajudou a se produzir medicações para um bem-estar maior das pessoas. E as tomografias computadorizadas, enfim, os exames específicos, exames detalhados do cérebro. Nunca se conheceu tanto o cérebro como nos últimos 25 anos. É um avanço impressionante. Agora, e para resolver os problemas do cérebro? Bem, neurocirurgias são importantes, cada vez mais sofisticadas, medicações cada vez mais sofisticadas, tudo vai ajudando a cada paciente a melhorar-se, ou a resolver seu problema, ou a, pelo menos, melhorar, certo? E o que é verdadeiro vai se solidificando. Né? Mas um dos grandes problemas que há nas áreas científicas é justamente quando uma ciência quer dominar outra área, ou uma área de conhecimento quer dominar outra área de conhecimento. Então vocês vejam que a psiquiatria geralmente quer dominar a psicologia, a religião quer dominar as ciências, enfim, são conhecimentos muito diferentes que não tem nada a ver com o conhecimento produzido especificamente por essa ou aquela ciência. Agora, com a neurociência ocorre muito isso. Agora ela, além de ter que responder a muitas questões sobre o cérebro, ela tenta penetrar nos terrenos alheios da psiquiatria, da psicologia, e muitas vezes comete erros crassos, que é, por exemplo, não diferenciar algo que qualquer estudante tem que saber, qualquer estudante minimamente informado tem que saber que cérebro é uma coisa, mente é outra. Uma coisa é você saber que a estrutura cerebral faz com que nossas diferentes partes do corpo funcionem adequadamente através dos seus estímulos, das suas captações. E mente, a mente é algo sutil e que trata de questões, o conhecimento dessa área tem que responder a questões quase que invisíveis. Por exemplo, todos nós sabemos e temos certeza que o pensamento existe. Mas a pergunta é essa: como que você pode tocar o pensamento? E os sentimentos? Você pode tocar o sentimento? Mas alguém dirá que hoje em dia, com o avanço da neurociência, nós vamos localizar um lugar no cérebro que podemos tomar um determinado remédio, e o remédio vai lá naquele local e vai resolver o seu problema. É tudo ilusão. É tudo ilusão.
porque nós podemos até saber em que parte do cérebro está se dando algum fenômeno, mas como resolvê-lo? Você tem que respeitar os diferentes setores. Um é neurológico, um é palpável, a estrutura do cérebro, a outra é algo mais tangível, que é o que nós chamamos de mente. A produção da mente. Um sonho, por exemplo. Não adianta você diagnosticar onde há os estímulos para o surgimento do sonho e não saber interpretá-los. Não é verdade? E outras questões recorrentes são, por exemplo, algumas síndromes. Há síndromes em que você diz que parece que está tudo resolvido. Quando você diz assim, olha, eu estou sofrendo, de acordo com o psiquiatra, de acordo com o neurocirurgião, eu estou sofrendo de síndrome do pânico. E o que ele deu? Bem, ele deu um antidepressivo, um ansiolítico. E depois? Está resolvido o problema? Não. Por quê? Porque está sendo medicado o sintoma, não a causa. Agora, há síndrome de Down, por exemplo, é lógico que você vai encontrar uma alteração significativa no cérebro da pessoa, é evidente, né? Mas você dizer que toda depressão vai ser tratada com remédio, toda depressão vai ser resolvida com remédio, já é acreditar que tratando o sintoma você vai resolver um problema susceptível, principalmente na vida da pessoa. Entende? Então nós temos que prestar atenção nisso. Como interpretar um sonho, como interpretar um desejo inconsciente, né? O inconsciente da pessoa não está contido na esfera cerebral, localizável. Compreende? É algo sutil, é algo que nós temos que pensar melhor. Então, quando uma ciência que trata de outro conhecimento tenta explicar algo tão diferenciado, é como entrar a cavalo numa loja de louças. Então é necessário prestar muita atenção. Então nós temos dentro da filosofia, a epistemologia geral, que é um conhecimento que vai delimitar as áreas de conhecimento. Não é para qualquer um, não é para qualquer filósofo também. Há de se estudar muito para se delimitar a área das ciências, delimitar a área da religiosidade, que vocês vejam que hoje em dia várias religiões querem interpretar fenômenos psicológicos, fenômenos neurológicos, né? Barram o estudo de Darwin, de Marx, de Nietzsche. Há universidades, várias no Brasil, onde os estudantes saem doutores e ignorantes, porque se não conhecem esses três personagens da ciência e da filosofia, então estarão perdidos, né? Mas, por sorte, a internet hoje em dia pode cobrir essas falhas das universidades, de aulas mal dadas, enfim. Hoje em dia, com a internet, se modificou muito, né, o campo de conhecimento. Mas é impressionante como as pessoas reproduzem os erros simples da ciência, dos campos científicos, por justamente não conhecerem o que nós chamamos de epistemologia, a geral e a regional, porque nem tudo que está numa área é científico. Vejam o nosso caso da psicologia, né? Você pergunta para um estudante, o que é psicologia? É a ciência do comportamento. É tudo errado, não é? Essa definição é pobre, compreende? Não é assim, é um campo de aplicação tecnológica de conhecimentos científicos que pode ter ciência ou não, entende? Então, o cidadão que faz um curso de psicologia, ele não domina a ciência da psicologia. Isso aí requer muito estudo, muita especialização, né? E a neurociência tem cometido esse erro, principalmente em relação
a psicologia. E por uma luta, por um campo de atuação. Ou seja, é como se o médico fosse o senhor de todas as coisas. Ele conhecesse desde da medicina, desde o corpo, até a filosofia e a psicologia profunda. Né? É um ser do outro mundo. Né? E alguns acreditam que é ser do outro mundo, mas por neurose, não por conhecimento. E a psiquiatria que tende e tem feito o medicamento, a medicação de sintomas. As pessoas acham que está tudo resolvido. Ah, eu tenho toque e recebi tal tratamento. Mas você está sendo tratado pelo sintoma, não pela causa. Entende? Ah, eu tenho uma obsessão. Os neurocientíficos agora estão... mas é fácil explicar essa repetição por um problema no cérebro. Sim, há um problema no cérebro, mas um problema de conhecimento. Não que o cérebro esteja produzindo. Acontece que a pessoa tem que ver como está a sua vida. Como você teve a influência da sua família, do meio ambiente, o que você fez durante a sua vida para se livrar dos problemas mais sérios. Porque o que está a dominar a nossa cultura é você querer resolver problemas sem nenhum esforço. Sem nenhum esforço, principalmente sem conhecimento. Isso não se resolve o problema dessa forma. E essa tendência de dominação, né? A sociedade em que as pessoas querem umas dominar as outras, umas pessoas querem blefar sobre as outras e dizer que conhece isso, conhece aquilo, sem conhecer. É uma sociedade da superfície. Então, estamos num momento de dificuldade e essa ignorância tende a atuar contra os conhecimentos científicos. Porque é como se igualasse os desconhecimentos com os conhecimentos verdadeiros. Então, se você tem algum problema, eu sugiro que você procure primeiro um diagnóstico correto, né? E justamente o nosso trabalho no Instituto Argumentos visa primeiro fazer um diagnóstico correto para separar qual é a influência do psicológico e se há alguma outra influência na vida da pessoa que deve ser detectado por outros exames. Agora, quando nós temos certeza de que os problemas são de ordem ou de origem psicológica, aí sim nós temos que ter a indicação terapêutica correta. Bem, vocês sabem que quando você tem algum problema físico, por exemplo, você vai ao médico, o médico lhe entrevista, pede alguns exames para ter uma opinião sobre o que você sofre. Né? Se tem um problema na coluna, se tem um problema nos batimentos cardíacos, enfim, são solicitados uma dor de cabeça muito forte, o neurologista pede uma tomografia, enfim, há uma série de movimentos para se diagnosticar corretamente o problema da pessoa. Agora, e na nossa área? Na área da psicologia, da psicoterapia, nós temos que ter também um procedimento no mesmo nível. Esse diagnóstico diferencial que nós realizamos, você trata do seguinte: nós fazemos 2, às vezes até 3 entrevistas com a pessoa, dialogando com a pessoa, para que possamos captar as sutilezas da mente da pessoa, o que se passa lá atrás. Elas nos contam casos, acontecimentos, problemas, como elas veem esses problemas. E o diagnóstico depois vai sendo feito a partir do que a gente vai percebendo nas entrelinhas. E é psicodinâmico por quê? Porque nós não aplicamos testes, não aplicamos testes para captação objetiva, nós queremos a subjetividade, que se passa na cabeça da pessoa, no sentimento da pessoa. E para isso o que concorre? O que vale um diagnóstico diferencial desse nível? A experiência de quem faz. Então, a nossa experiência em psiquiatria, em neurologia, para separarmos os problemas quando são neurológicos, psiquiátricos, a nossa experiência na educação, nos movimentos sociais, enfim, em culturas diferentes, é extremamente importante. Nós temos aqui no Instituto Argumentos, Ciência e Cultura, por exemplo, pessoas
de diferentes etnias. É uma verdadeira ONU, ou seja, pessoas das mais diversas regiões e etnias. Então isso nos capacita a fazer um diagnóstico bem aprimorado. Não que somente nós podemos fazer, não é isso. Há pessoas talvez até mais inteligentes e perspicazes para fazer isso, mas nós fazemos bem feito e com seriedade, com segurança. E observamos tudo na vida da pessoa, desde o seu visual, desde de como fala, de como se manifesta, como reage à pressão, enfim, o que estudou. É um apanhado impressionante de dados e que depois nós vamos saber o porquê que a pessoa está a apresentar tal ou qual a dificuldade. Esse é importante. E seguramente esse lado da emoção é importante, porque muitas vezes as pessoas têm até um raciocínio bom, porque pensa, tem profissão sofisticada, mas a emoção muitas vezes não é tão desenvolvida assim. E nós temos que saber o que é emoção, o que é herdado geneticamente em cada pessoa, as atitudes que a pessoa tem na vida, enfim, como ela se relaciona, né? Então nós temos que ter essa visão dos três aspectos, né? Do psicológico, da influência da natureza da pessoa, do DNA, o psicológico e o social, como ela se move no social. Porque muitos dos sofrimentos que nós temos é devido a uma dificuldade de nos movermos nas questões da sociedade, ou seja, nos relacionamentos, né? Então esse diagnóstico é importante porque ele faz uma diferenciação verdadeira do que está acontecendo com a pessoa. E é melhor saber, por pior que seja a situação, do que desconhecê-la e ficar batendo a cabeça, tentando soluções que não levam a nada, né? É isso que eu tinha a dizer.